E a gente está de volta aqui para conversar um pouco com os candidatos à OAB-DF, para falar sobre o Poder Judiciário, a relação entre a OAB-DF e o Poder Judiciário, especialmente aqui no DF, onde o Sindijus representa. E nós temos aqui com a gente a doutora Cris Damasceno, que já está aqui preparada, já está na correria. Hoje foi um dia daqueles, né, doutora Cris? Muito trabalho, de muita atuação. E eu queria que você se apresentasse para os nossos filiados, para os nossos espectadores. Primeiro eu quero agradecer ao Sindijus por essa oportunidade de abrir o espaço para a gente discutir um pouco sobre a advocacia e o Poder Judiciário, porque é muito importante a sociedade entrar nesse debate também, porque hoje a OAB representa 54 mil advogados e advogadas ativos, e a gente milita especialmente no Poder Judiciário. Então, eu quero agradecer demais esse espaço e eu tenho certeza que a conversa vai ser muito proveitosa. Sem dúvida, os nossos filiados também estão aproveitando esse debate para entender um pouquinho mais as propostas, especialmente por isso que você acabou de dizer. Poder Judiciário e OAB estão ali um do lado do outro, né? Eles precisam um do outro para poder atuar e agir, especialmente os advogados que atuam diretamente com os servidores que são filiados ao Sindijus. Mas para a gente começar, eu acho que um tema que é mais que relevante quando a gente fala de mulher, igualdade entre mulheres, advogados e advogadas, né? E você como uma representatividade feminina nesse meio, como é que você está vendo aí esse cenário atual? A gente sabe que a equidade, né, é algo distante de se alcançar. Mas como é que você enxerga e quais são suas propostas para essa área? Bem, a gente vê que nas duas últimas eleições foi muito boa a presença feminina nas campanhas, né? Nós tivemos na eleição passada 2 mulheres competindo, né? Thaís Riedel e Renata Amaral, que são 2 mulheres valorosas, porque a gente sabe que o caminho da mulher para poder chegar nesse espaço ele é muito diferente do caminho do homem. E nessa eleição, a Carol Guimarães e eu estamos aqui no fronte também abrindo espaço para todas as mulheres e representando 52% da advocacia feminina. Não digo só que quando a gente vem para esses espaços você vai só representar as mulheres, porque você acaba sendo presidente da classe, mas obviamente as mulheres ficam ali naquela torcida para que nós tenhamos êxito nessa caminhada. É importante a gente entender que o caminho do homem e da mulher dentro da advocacia é diferente também. As mulheres hoje são maioria no país, são 51,43%, nós totalizamos 730 mil advogadas no Brasil. Aqui no Distrito Federal nós somos 52% já da advocacia, né? Então já vamos ter mais mulheres votando no pleito do dia 17 do que homens, mas nós temos ainda poucas mulheres dentro do campo político, assim como isso se reflete dentro das nossas casas legislativas. A OAB já vem com movimentos muito importantes, como por exemplo o da paridade. Hoje as chapas precisam ter metade das suas vagas ocupadas por mulheres e 30% por pessoas negras. Isso é uma política afirmativa importante para poder abrir os espaços. O começo dessa luta começou em 2014, ainda quando Fernanda Marinella era presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, que começaram assim a discussão de 30% das mulheres obrigatoriamente ocuparem esses espaços, e a discussão continuou. Em 2020 foi aprovado o provimento em que foi obrigatória a presença das mulheres. Então isso foi um ganho substancial para que as mulheres estivessem presentes. Resolve o nosso problema da equidade? Não, porque nós não chegamos ainda nos espaços. O sistema da OAB é um sistema presidencialista. Então, para realmente você colocar suas propostas para poder funcionar, você precisa estar no cargo máximo. E nós percebemos que as mulheres ainda ocupam um cargo de coadjuvante. Mais engraçado é porque as pesquisas mostram que o eleitor vê muito a mulher como vice-presidente. Então, e é uma quantidade expressiva do eleitorado, né? Então, esses lugares são lugares já reconhecidamente nossos, mas não os espaços totais de poder como a presidência da OAB. Então, eu acho que a primeira medida que nós temos que tomar é criar mecanismos de incentivo para que as mulheres elas estejam presentes na vida política. Então, coisas muito simples podem ser adotadas. As mulheres têm muita dificuldade, por exemplo, de deixar os filhos para participarem da vida política no período noturno, aos finais
finais de semana. Então, a nossa proposta é que a gente tenha uma brinquedoteca nesses momentos, para que as mulheres participem das reuniões das comissões, participem das aulas da ESA, e as crianças possam ficar por aquele período bem acolhidas, em um espaço próprio para elas, e que as mães possam estar ali pegando aquele pequeno tempo e dedicando tanto para o seu crescimento profissional e o crescimento pessoal, quanto para o crescimento dela político, né? Então, essa é uma das medidas. A outra é a gente incluir as mulheres dentro da vida política mesmo, trazendo a formação de liderança, explicando como é que é liderar, fazendo imersões. Eu já venho fazendo isso país afora há 3 anos. Então, como eu lidero esse grupo de 730 mil mulheres nacionalmente, eu venho criando em regiões esses espaços para as mulheres que são líderes, para que elas multipliquem o conhecimento da liderança. Isso é até uma exigência da ONU, da Agenda 2030, da ODS número 5, que é o fomento do empreendedorismo feminino e da liderança. E isso tem surtido muito efeito, porque a gente tem percebido que as nossas líderes nos estados, hoje nas eleições, elas têm galgado posições de comando mais relevantes, porque têm conseguido liderar outras mulheres e ganhar destaque dentro do cenário político da sua seccional. A outra questão é a gente criar um selo, porque as mães, especialmente as mulheres que estão grávidas, quando elas retornam para o ambiente de trabalho, elas não estão mais na mesma posição que elas estavam. Então, elas, se eram CEOs, costumam voltar para uma posição abaixo. Então, a gente vai criar um selo, tanto para escritórios que acolhem a advocacia iniciante, quanto aquela colega que é mãe, que tem políticas próprias voltadas para as mulheres. Então, se você percebe que a mulher, por exemplo, ela tem dificuldade de deixar as crianças, você pode estabelecer um trabalho home office para ela, que ela vai dar conta de fazer isso com toda a perfeição possível. Então, o que os escritórios têm que fazer é criar mecanismos, e a OAB, então, vai dar um selo dizendo que aquele escritório tem uma política afirmativa voltada para a questão da mulher. E para finalizar, nós vamos aí criar os comitês. Nós alteramos o Estatuto da OAB com a Lei 14.612 de 2023, em que incluímos no Estatuto o inciso 30 do 34, criando a infração ética disciplinar do assédio moral e sexual, porque essa é outra reclamação das advogadas, né? Então, nós vamos criar agora os comitês para a gente poder fazer a capacitação dos funcionários, também dos julgadores dos nossos tribunais de ética, e acolher as vítimas da forma correta, sem revitimização, quando esses casos, tanto de assédio quanto de violência praticada contra a mulher advogada, acontecerem no âmbito do sistema OAB. Excelente, doutora Cris. E esse tema muito me interessa, eu que estou grávida, né? Estou esperando a minha 2ª filha. E é um tema que é sensível porque a gente sabe, sim, que embora houve evolução, a gente está vivenciando aí passos, não digo que largos, mas os passos estão rompendo, né? A gente está vendo mais inclusão, as mulheres estão alcançando outros lugares, mas ainda é muito desafiador, especialmente para a gente que quer ser mãe, quer conciliar com maternidade, quer seguir na dupla jornada, ou tripla, ou quádrupla, e acaba sendo um desafio. Eu sei que muitas servidoras que estão aí nos acompanhando nesse momento também enfrentam a mesma coisa. Agora, doutora Cris, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi que você falou da implementação de brinquedotecas para que as advogadas possam ter acesso a cursos, enfim, possam estar ali presentes na OAB. Hoje, o Poder Judiciário, alguns órgãos do Poder Judiciário já dispõem de salas de amamentação, onde até as próprias advogadas podem levar os filhos para amamentar em situações de necessidade, né? Mas nem todos os órgãos têm ainda. O que você acha desse tipo de implementação, né? E seria uma bandeira de luta sua a implementação de novas salas ou em todos os órgãos do Poder Judiciário para acolher não só as servidoras, mas também as advogadas? Eu acho, claro, é uma bandeira sim, e eu penso que o Poder Judiciário tem recurso financeiro suficiente para dedicar parte dele tanto para atender o público, que seria a advocacia, as mães especialmente, quanto as servidoras. O que a gente percebe na indicação dos indicadores de pesquisas da ONU, enfim, mostram que ambientes de trabalho que têm diversidade, eles são acolhedores, as pessoas produzem mais. Então, é um engano a gente querer excluir a diversidade e as políticas afirmativas dos órgãos.
Então, o STJ, por exemplo, ele tem uma coisa curiosa, porque ele tem uma creche para servidoras lá dentro, né? Então, eu acho que essa ideia precisa se estender para os outros órgãos. As crianças até 7 anos, elas precisam de um acolhimento especial. E a gente tem que olhar para a criança do jeito que a Constituição trouxe ela. Ela tem que ser protegida integralmente de forma prioritária. Nós não podemos tratar a criança como uma pessoa adulta. Então, ela precisa da acolhida, ela precisa muitas vezes da mãe perto. Tem dia que ela não está bem, ela não acorda bem. E isso é muito normal e tem que ser normalizado. Então, para a mãe, seria muito melhor se ela estivesse perto. Seria muito mais confortável. Eu escutei esses dias de uma colega que era procuradora da Fazenda dizendo que deixou de ocupar um cargo em comissão porque ela tinha dificuldade de estacionar no lugar onde ela estava lotada e ela tinha que buscar a filha dela às 18 horas. Então, veja bem que coisa simples para você poder resolver. E ela deixou de estar num cargo comissionado por causa disso. Estou trazendo esse exemplo porque às vezes se estende a várias servidoras. E isso impede o desenvolvimento profissional da mulher. Então, se você cria mecanismos para ajudar essa mulher a deixá-la e oportunizar o crescimento, com certeza nós vamos ter sim uma produção do trabalho com muito mais qualidade, com um olhar diferenciado, porque eu vejo que os homens e as mulheres eles não precisam entrar num modo de competição, mas enquanto nós não alcançarmos a equidade, para nós é necessário as políticas afirmativas e é por isso que nós precisamos chegar nos postos de comando. Por quê? Porque nós temos um olhar diferenciado. Então, você precisa dedicar parte do orçamento para beneficiar as servidoras e todas as pessoas que usam o poder judiciário e que têm que levar as crianças em conjunto. Maravilha. Agora, saindo um pouquinho dessa esfera, né, que é os direitos das mulheres, muito embora uma mulher aqui, a gente fica muito ávido por mais informações sobre esses temas, mas há temas relevantes também que envolvem toda a categoria, tanto advogados quanto servidores. E um deles é a questão da virtualização, né? O Poder Judiciário agora está passando por uma transformação completa. Hoje em dia tem o PJE, então... São 51, né? Exatamente. Há muitas mudanças, só que tem que ter um olhar bem atento para que essas mudanças não tornem o acesso à justiça mais dificultoso. E eu queria saber suas propostas para tornar essa relação entre a OAB, DF e os órgãos do Poder Judiciário mais fluidas, especialmente no que diz respeito à digitalização e à virtualização. Eu acho que os canais de trato, porque hoje a gente já tem comitês em que a OAB tem um assento, né, para poder resolver os problemas dos processos eletrônicos. Hoje o judiciário no Brasil inteiro tem 51 sistemas. Então, o CNJ, e aí eu bato nessa tecla desde sempre, que nós precisamos importar de outras ciências como a administração algo muito simples que é a governança. Então, como que determinados órgãos e empresas conseguem se organizar e o Poder Judiciário ainda tem 51 sistemas espalhados pelo Brasil? Aqui a gente usa o PJE, que é um sistema que as pessoas já estão acostumadas e a cada dia que passa você tem mudanças que são significativas. A OAB tem um assento no comitê criado pelo Poder Judiciário. Agora a gente precisa estreitar esses canais de acesso, porque assim, a gente está no grupo da advocacia, em vários grupos, e em determinados momentos o sistema cai, ele deixa de funcionar. É claro que o Poder Judiciário hoje está mais sensível, os prazos são estendidos, logo se identifica o problema, mas ainda assim a advocacia fica sem resposta. Então a gente precisa que esse canal ele seja um canal mais fluido, rápido e do nosso lado que nós também tenhamos uma comunicação com a advocacia mais fluida, assertiva e que consiga alcançar todos. Porque veja, esse é um sistema que a maioria de nós usa aqui no Distrito Federal. Então da nossa parte nós temos que criar uma estrutura para poder informar a advocacia. Da parte do judiciário, a informação precisa chegar no nosso representante e as demandas que ele leva precisam ser reputadas como relevantes, porque nós também somos usuários. Vamos dar exemplo simples. Antigamente, para você subir um vídeo como uma prova, era muito problemático, porque você teria
teria que colocar num formato específico. Às vezes o colega não tem um computador que seja suficiente para isso. Então, isso era um verdadeiro problema. Então, você tem que procurar imediatamente resolver este problema para que qualquer vídeo possa subir em qualquer versão. A gente tem que entender que a gente está num país subdesenvolvido, as pessoas não têm as mesmas oportunidades, não vão ter o mesmo maquinário de trabalho e acaba que você beneficia os grandes escritórios e acaba afastando da advocacia, por falta de condições para acessar uma boa tecnologia, a advocacia no geral. Perfeito. Excelente. Agora, mais um tema que é relevante e agora diz respeito ao Poder Judiciário e à sociedade. A gente percebe que há um excesso de judicialização e esse é um problema que torna o judiciário mais moroso. Eu sei que os advogados têm que trabalhar, mas também esse excesso de judicialização acaba prejudicando não só os advogados, como o Poder Judiciário, como a sociedade como um todo. Quais são suas propostas para esse problema? Nós temos que entender que e aí eu volto a tratar de uma questão que eu usei na pergunta anterior, e eu vou citar o exemplo aqui de um juiz que hoje é desembargador. No TRF3, o desembargador William Douglas, ele criou um formato de fluxo de trabalho dentro da vara dele. Então, ele foi um juiz que subiu por merecimento, porque ele não tinha quase nada dentro da vara. Então, a primeira coisa que a gente precisa adotar é entender que nós precisamos de fluxos de trabalho. Hoje o processo virtualizado, ele melhorou, penso eu, a vida de todo mundo, porque você consegue fazer uma audiência hoje de qualquer lugar, as audiências virtuais, você consegue acessar os processos. A gente não precisa mais carregar do próprio celular, por exemplo. Então, tem os seus benefícios, sim. Mas a gente, por outro lado, também precisa criar e ter cuidado. Então, assim, por um lado, a gente pode até ter uma parte de litigância predatória, as pessoas que ficam caçando pessoas e gerando ações desnecessárias, e nós temos uma proposta de criar um grupo de trabalho para a gente poder normatizar e levar para o Conselho Federal uma proposta de provimento. Por outro lado, a gente tem as pessoas inexperientes que, às vezes, acabam levando coisas que não são resolvidas no judiciário, poderiam ser resolvidas mediante um sistema multiportas, né, como uma conciliação, por exemplo, ou uma mediação. Mas, também, a gente tem que trazer a parte de responsabilidade do judiciário. Então, a gente precisa ter fluxos de trabalho muito claro, o treinamento dos servidores para isso. A gente precisa ter decisões corretas, porque nós pegamos muitas decisões repetidas. Hoje, com a inteligência artificial, a gente percebe que as decisões elas se repetem literalmente e não há uma adequação ao caso concreto, obrigando a advocacia a recorrer daquela decisão. Então, esse é um problema que nós não podemos colocar na mão de um ente só. É um problema que, para ser resolvido, nós precisamos chamar todos os atores para que nós façamos dali, tragamos uma solução conjunta para que isso seja aplicado tanto do lado do judiciário quanto do lado da advocacia. Estreitar as relações com os núcleos de conciliação, por exemplo, promovendo diálogos, talvez eventos em conjunto, seria talvez uma alternativa para os advogados, para a sociedade e para o próprio Poder Judiciário? Eu acho que a gente já tem que mudar essa cultura do litígio já na faculdade. A gente tem que ensinar as pessoas a dialogar. Então, veja, quando você pega, por exemplo, um caso de família, e eu sou criminalista, mas eu atuo muito com violência doméstica, o que você percebe? As pessoas dentro de um processo de família, elas não se escutam, elas não percebem que existe uma criança envolvida ali, e o pai e a mãe começam a brigar dentro do processo como se crianças fossem. Eles não enxergam que eles são os adultos da relação, e a criança envolvida precisa ser olhada de uma forma especial. Veja, esse é um problema que o judiciário não dá conta de resolver. Esse é um problema que a psicologia é que resolve. Então, você teria que usar outro tipo de metodologia antes de chegar para o juiz para que a solução aconteça. Porque o que a gente vê no caso concreto é que os processos ficam se arrastando, aí o juiz ele vai ter que resolver aquilo com a lei, mas a lei não vai resolver o problema, né? Porque assim você tem a separação. Aí começa a implicância porque a criança chegou com tênis sujo, porque foi deixada 5 minutos depois, e aí você vê que a criança interior dos dois é que está brigando, e não as duas pessoas adultas.
consultas. Então, o sistema multiportas, ele é um sistema importante. Então, a primeira coisa, a gente tem que começar isso dentro dos cursos de direito, para ensinar as pessoas a não litigar. Porque na minha época, ensinavam a gente a brigar e a litigar. Então, o sistema multiportas, ele tem que ser a primeira porta para muitos casos. Justiça restaurativa, sou muito adepta disso. Criei um projeto dentro do sistema penitenciário feminino para que a gente use a justiça restaurativa para as infrações disciplinares daquelas mulheres, para que aquilo não interfira na liberdade delas. Então, a gente tem que usar esse tipo de sistema como o princípio ensinar os estudantes, porque vão ser os próximos juízes, desembargadores. E a norma, ela pode ser alterada e pode ser colocado isso como uma obrigação. Percebo também que nessa esfera, por exemplo, do direito de família, o juiz não pode andar mais desacompanhado. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar dedicada à vara exclusivamente para auxiliá-lo na condução daquele problema processual. Maravilha. Doutora Cris, na sua visão, hoje, qual é o maior problema da relação entre os advogados e os tribunais superiores? E como solucionar? O maior problema é a falta de atendimento da advocacia. A gente tem que perceber que o sistema, o judiciário, o executivo, o legislativo, todos são servidores, independente do cargo que as pessoas ocupem. Servidor, ele é feito para servir. Então, se você ocupa um cargo de técnico, analista, juiz, desembargador ou ministro, você é um servidor. Então, fiz um trabalho no sistema prisional, eu fui visitar os melhores presídios do mundo e conheci vários sistemas judiciários, sabe? E a gente percebe a nítida diferença de postura entre as pessoas que ocupam esses cargos. Então, a primeira coisa é entender que a pessoa está ali, fez um concurso para poder prestar um serviço por jurisdicionado e para a advocacia que está representando. Então, o advogado não pode deixar de ter respeito. Ali, as audiências e o processo é um lugar formal, onde a gente precisa respeitar a autoridade que foi instituída para poder conduzir aquele processo, que é o juiz, o desembargador, é o ministro. Por outro lado, nós precisamos ser atendidos, porque a impressão que o nosso cliente tem muitas vezes, quando a gente passa 2 anos numa fila no STJ para poder ser atendido, é que a gente não tem prestígio, que a gente é um péssimo advogado, que a gente não consegue ter acesso à pessoa que julga. Então, você precisa ter um planejamento. Então, chegar para o presidente ou a presidente do tribunal e falar, estou aqui com um plano de ação para que a gente possa atender a advocacia. Se esse plano de ação for rejeitado ou não for implementado, a gente tem que buscar o CNJ para buscar uma solução para isso. Nos tribunais superiores, esse é um dos maiores problemas. Perfeito. Enquanto presidente da OAB, você pretende atuar nesse diálogo entre os tribunais superiores, entre a OAB-DF e os tribunais superiores? Com certeza. Como a gente está em Brasília, os tribunais superiores estão sediados aqui, a atribuição dentro do nosso sistema, ela é do Conselho Federal, mas isso não impede que a gente, em parceria com o Conselho Federal, utime providências cabíveis para a gente poder resolver o problema, para que os advogados sejam recebidos nos gabinetes dos ministros. Maravilha. Doutora Cris, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. Foi excelente conversar aqui, é um bate-papo rápido, mas muito rico. Falou muito sobre temas que dizem respeito à categoria, dizem respeito à sociedade e principalmente aos advogados e advogadas do Distrito Federal e do Brasil. E para finalizar, eu gostaria que você falasse para mim as suas redes sociais, o seu número, convidasse o pessoal para acompanhar aí suas páginas também. É isso aí, é crisdamasceno.adv, mudou agora, gente, decorei hoje, a verdade é essa. Lá a gente tem muito conteúdo interessante, tanto com relação à advocacia criminal, que é a área que eu limito, mas também sobre carreiras, porque eu sou mentora de carreiras, então a gente fala muito sobre isso também, e eu te convido a acompanhar para poder nos conhecer melhor. E o Sindijus agradece a doutora Cris Damasceno pelo tempo disposto aqui para vir conversar com a gente. Eu sei que a agenda está cheia, eu sei que até o dia 17 muitos debates, muitas entrevistas ainda vão acontecer. E ela veio aqui conversar com a gente, especialmente com servidores do Poder Judiciário, que estão nos acompanhando, que se interessam por esse tema, estão aí dia a dia lidando com advogados e advogadas de Brasília, do Distrito Federal. Agradeço a audiência, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.